Boa noite, meus irmãos. Que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, né? Hoje nós vamos abordar aqui um tema que eu senti ali, né, no coração de trazer aqui para os irmãos, né? Que é a importância de ter irmãos na fé e a comunhão. Hoje a gente vai abordar esse tema, né? Um tema realmente importante, onde o Evangelho, a Bíblia mesmo, né, nos exorta a sempre estarmos em comunhão. Então, vejo que é importante a gente estar sempre falando, né, sobre esses temas, como foi ali no vídeo passado, o verdadeiro significado de seguir a Cristo. Hoje a gente vai abordar aqui, né, a importância de ter irmãos na fé e a comunhão. Começando aqui, Provérbios 27:17. Como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Nesse verso, o escritor ele faz uma metáfora bem interessante. Ele compara o processo de afiação de um ferro com o processo de, entre aspas, afiar um amigo. Nós não devemos levar esse processo de forma literal, até porque não tem como um homem, né, ser cortante. Nesse caso, analisaremos melhor esse verso. Então, como o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Então, a gente vai ver o significado de afiar, né, aqui. De fato, se a gente ler assim, né, de maneira corrida, a gente consegue pegar a mensagem desse verso, mas é bom a gente se aprofundar, né, ali, porque se aprofundando num verso a gente consegue trazer muitos comentários ali, né, realmente se a gente parar para analisar melhor o versículo, né, a gente acaba por tirar ali pensamentos que a gente nem pensava em tirar, né. Então, a palavra afiar em hebraico, né? Aqui a palavra em hebraico, aqui a pronúncia. Nesse versículo, traz o sentido de aperfeiçoamento, refinamento e fortalecimento mútuo. Entendendo o sentido dessa palavra, nós conseguimos compreender a mensagem que aqui, né, é apresentada a nós. Então, como a gente já falou aqui, né, a gente não pode levar esse processo de forma literal, porque como a gente já disse, não tem como um homem cortar, né, assim, o corpo dele cortar o outro, né, não tem como fazer isso. A gente tem que realmente saber o verdadeiro significado disso. E eu queria que uma criança, se ela lesse isso aqui, ela ia ficar pensando consigo mesmo, né? Ué, mas como um homem consegue afiar, um amigo consegue afiar o outro, né? Por isso que a gente tem que realmente ver o significado dessa palavra, afiar, nesse versículo, né? Aí, entendendo o sentido dessa palavra, a gente consegue pegar a mensagem, né? Porque não são todos que entendem isso aqui. Mas, enfim, podemos também ler esse verso da seguinte forma, uma maneira mais que deixa mais claro, né, a gente ele entender. Como o ferro aperfeiçoa o ferro, assim um amigo aperfeiçoa o outro. Dessa forma, fica mais fácil de entender que dois homens vão tendo um processo de fortalecimento mútuo, corrigindo um ao outro, explicando suas dúvidas entre si, entre outros processos, né, que levam a essa, entre aspas, afiação. Então a gente vê, né, que a gente tira muito comentário daqui, né, analisando tanto a palavra em hebraico, né, quanto vendo aqui, né, que, ó, a palavra afiar tem o sentido de aperfeiçoar, ó. E aperfeiçoamento a gente vai vendo lá na Bíblia, né? As várias maneiras de aperfeiçoar um irmão, né? Exortando, explicando, corrigindo. São várias formas da gente que a gente pode, né, aperfeiçoar aos nossos irmãos. Então, a gente consegue tirar de fato que é um estudo muito aprofundado, né? Somente nesse versículo aqui. E vejamos um exemplo com base no contexto bíblico. Só para deixar claro, isso não está na Bíblia, né? Mas somente para ficar um pouco mais claro da gente compreender, né? Imaginemos um homem chamado João, que era conhecedor das Escrituras, mas que por lhe faltar estudar um pouco mais, acabou ficando em dúvida em certa passagem que lhe foi apresentada isoladamente. João buscou ajuda por meio de outro homem chamado Lucas, que era mais sábio que ele. Lucas consegue tirar a dúvida de João, só que nos dias seguintes,
Lucas acaba por ficar com dúvida em certa passagem que João compreendia. Assim, Lucas busca seu irmão João e ele consegue lhe tirar essa dúvida. Aqui foi um exemplo bem simples, né? Mas tem vários exemplos. A gente pode dizer um pecado, o irmão vai lá e pede auxílio de como poderia agir, né, diante dessa situação, ou então uma dúvida de como agir em tal situação. Então, são vários exemplos que a gente poderia trazer aqui, né, por meio desse versículo. E dessa forma, nós conseguimos entender que se não fosse Lucas, João não teria sua dúvida respondida. Da mesma forma, no caso, sim, João, né, não teria sua dúvida respondida. E da mesma forma, Lucas, ele não entenderia a passagem que estava em dúvida se não fosse por João. Mas claro, é importante destacar que Deus é a fonte do conhecimento. Então fica claro se tivermos, né, se caso tivermos ali alguma dúvida, devemos buscar primeiro a Deus. Mas quando temos um irmão que esteja apto para responder a nossa dúvida, tudo se torna um pouco mais fácil. A gente sabe que a gente primeiro tem que ali pedir ao nosso Deus. Tô com dúvida em certa passagem, tô com dúvida em tal coisa. A gente pede primeiro o direcionamento a Deus e Deus vai nos guiar ali, né? Nos auxiliar. Mas quando a gente tem um irmão, se torna bem mais fácil, porque quando a gente está com dúvida em certa passagem, a gente vai ter que buscar, né? Buscar ali. E, de fato, Deus nos auxilia e a gente encontra a resposta. Mas quando a gente tem um irmão, a gente busca o irmão tira ali, questão ali de uns 20 meia horinha, já tira a nossa dúvida. Então, fica bem mais fácil da gente ter esse auxílio, né? Quando passamos por problemas, por dificuldades e as dúvidas, que a gente já estava citando aqui. E esse processo de, entre aspas, afiar outro homem, né? No caso, esse seria o processo de afiar, entre aspas, outro homem. Então, a gente vê aqui, né? Que é o fortalecimento mútuo, o aperfeiçoamento, né? Esse seria ali o significado de afiar outro homem. E com base nesse verso de Provérbios 27:17, nós podemos ver que tem uma grande importância, né, de termos ali irmãos na fé, né, por meio desse pequeno verso. Nós também podemos confirmar esse entendimento na seguinte passagem, Eclesiastes 4:9-10. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, um amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Nessa passagem, vemos que a companhia é melhor do que a solidão, pois, tendo a companhia de alguém, conseguimos ter ajuda para nos levantarmos caso caiamos, seja em dúvida, tentação, ou pecado, ou qualquer outro problema. A gente vê que duas pessoas elas acabam por, né, receber, assim, a gente poderia dizer, um trabalho menos cansativo. Se tem um trabalho menos cansativo, duas pessoas ajudando uma a outra, né, dividindo ali na metade, o trabalho fica menos, né, dividido na metade. Ou seja, quanto mais pessoas, mais o trabalho se torna menos cansativo, né. E se a pessoa cai, ou se ela, né, cai em dúvida, tentação, ela tem um amigo ali para o ajudar, né, para se levantar. Então é esse o sentido, né. A gente lendo ali, já conseguimos compreender, né? Se um cair, um amigo pode ajudá-lo a levantar-se, né? Seja ali no erro, no pecado, na tentação, qualquer coisa, qualquer problema, né? Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar. Então a gente vê aqui, esse verso, que destaca aqui, né? Pobre do homem que não tem quem o ajude a levantar-se, né? Do homem que cai. Então tem sim essa grande importância de nós termos ali irmãos na fé. A gente vai conhecendo, né, a igreja, a gente vai se conhecendo com o tempo, mas é bom a gente indo tendo cada vez mais irmãos, né? Assim, pedir auxílio, né, em certas situações, né? A gente vai tendo cada vez mais irmãos, né? E também nós podemos comparar essa importância com Moisés e Arão. Moisés, ele era um líder muito sábio. Liderou o povo de Israel no deserto, abriu o Mar Vermelho, entre outros feitos que a gente sabe que ele fez por meio do poder de Deus. Mas Moisés tinha dificuldade em falar. Olha, Moisés tinha dificuldade em falar. Embora ele agisse dessa forma, ele tivesse a grande porção do Espírito do nosso Deus, né? Agisse como mediador, ele tinha dificuldade em falar no meio de muita gente.
Encontramos isso em Êxodo 4, versículo 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Isso era algo, né, que seu irmão já tinha facilidade. Se nós avançarmos um pouco mais nesse capítulo, vemos que Arão foi feito seu porta-voz. Êxodo 4, do 14 ao 16. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. Eis que ele também sai ao teu encontro e, vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca e com a boca dele, e vos ensinarei o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo. E acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Como podemos ver, Arão agiu com algo que tinha capacidade de fazer, né? Mas sabemos que ele foi capacitado mais ainda por meio do poder de Deus. Arão, ele não tinha, né, essa dificuldade de falar, né? Já era mais tranquilo. A gente vê aqui que Moisés, ele fala, eu nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Ou seja, ele diz que desde novo, provavelmente, né, ele não conseguia falar bem. Arão já tinha facilidade para isso, né? Mas ele foi capacitado mais ainda por meio do poder de Deus. E dessa forma nós vemos que Arão, né, facilitou o trabalho de Moisés, pois fez aquilo que seu irmão tinha dificuldade em fazer. Ou seja, ele tipo completou, agiu como completude. Porque a gente vê na igreja de Deus, né? Cada um ali tem seus dons. Tem pessoas que elas não vão saber ali pregar. Aí vai ter alguém que vai saber e vai lá e prega. Mas se a pessoa que sabe pregar não sabe orar, né? A pessoa que sabe pregar, mas ela não sabe orar, não consegue orar bem, aí vai ter uma pessoa que vai saber orar e vai orar. Mas aí as pessoas, elas... tem uma pessoa que louva bem lá, aí a pessoa vai lá e louva. Então é dessa forma, né? Um ali completando o ato do outro, né? Cada um ali agindo com completude, com um ato de completude para cada um dos seus irmãos, né? Embora eles sejam irmãos de sangue, ou seja, Arão e Moisés, vemos que há uma grande importância de termos membros da mesma fé. Da mesma forma, nós devemos agir, pois não temos a facilidade para fazer tudo. Sempre terá coisas que somente nós poderemos fazer, mas tem outras que não conseguiremos, né? Paulo confirma isso com os dons espirituais em Romanos 12, do 6 ao 8. Romanos 6, 12 Romanos 12, do 6 ao 8. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Dessa forma, nós vemos que cada irmão é importante no reino do nosso Deus, pois a cada um, né, nosso Deus, a cada um designou um trabalho. Sendo assim, cada um age completando o ato do outro, como a gente já abordou aqui, né, Moisés e Arão. Eles tiveram ali o ato de completude, né? Arão tinha, Moisés ali tinha o conhecimento que era concedido por Deus. Moisés colocava na boca de Arão, ou seja, falava para ele, né? E Arão ia lá e falava ao povo. Então a gente vê que ele agia, né? Completando ali o ato do outro, né? Um ato de completude. Então a gente vai estar sempre ali precisando dos nossos irmãos, né? A gente não pode ali querer ficar só, né? Ou então se afastar. Não é a melhor opção. Inclusive, é o próximo tópico que aqui a gente vai abordar, né? Se isolar não é a melhor opção. Em Provérbios 18, versículo 1, nós encontramos: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Olha, quem se isola busca interesses egoístas. Ou seja, quem se isola busca seus próprios interesses, né? Que fazer ali o que bem quer, né? E se rebela contra a sensatez. Nós vemos aqui que se isolar não é a melhor opção,
pois caso busquemos nos afastar dos irmãos, não teremos auxílio nas provações, durante as dúvidas, os momentos de dificuldade, tristeza, entre outros vários exemplos que aqui podemos citar. Então a gente vê que tem sim essa importância, né, de nós termos ali irmãos na mesma fé, né? Porque a gente passa ali por problemas, né, na vida cristã. Não tem uma pessoa que, eu nunca passei por tribulação, eu nunca passei por uma dificuldade. Não, não existe isso. Sempre vai ter pessoas que vão passar ali por problemas, né, por dificuldades. E aí, quando você passa por isso e não tem um irmão, fica complicado, né? Porque às vezes a gente quer desabafar com uma pessoa, né, para ouvir também dela. A gente, claro, a gente deve ter primeiro ali ao nosso Deus, revelar primeiramente a Ele, né? Mas também é bom, né? É necessário, né? Nós temos ali também irmãos, né? Eu mesmo já passei por alguns problemas, por algumas dificuldades e precisei conversar com alguns irmãos, né? Com dúvidas, é o que o que eu estou abordando aqui, né? Nessa apostila aqui. Eu mesmo já passei ali por vários problemas e pedi primeiramente o auxílio a Deus, né? Para me direcionar, algum irmão para conversar. E a gente conversou e resolveu. Então, é bom nós termos ali irmãos na fé, né? Para resolvermos ali nossos problemas, sabermos como agir da maneira correta, ter a opinião do irmão. Além de que se isolar é considerado uma busca, como a gente já viu aqui, por interesses egoístas, ou seja, seus próprios desejos, e se rebela contra a sensatez, né? E o Evangelho, ele não nos ensina a sermos solitários. Pelo contrário, nos exorta a buscarmos a comunhão entre irmãos. Vejamos vários exemplos que são encontrados na Bíblia. Salmo 133, versículo 1. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A união entre os irmãos, na fé, é algo precioso e agradável aos olhos de Deus. Quando nos reunimos, cantamos louvores, exaltamos o nosso Deus, estudamos sobre essa palavra, Deus se agrada disso. E Ele sempre está ali, né, nos concedendo a possibilidade de nos reunirmos. Então, sempre que for possível, busquemos nos reunir. Porque isso, além de ser agradável aos olhos do nosso Deus, revigora a alma, né? Eu mesmo, quando tenho a reunião com meus irmãos, embora a semana tenha sido problemática, eu saio com a paz, né? Ali que diz ali a paz que excede todo entendimento, né? É uma paz realmente ali incompreensível, né? A gente não consegue entender. É uma paz assim, nossa, que deixa um ambiente tranquilo, mesmo que esteja o mundo lá fora, né? Esteja em caos. Você fica tranquilo. Quando a gente se reúne, a gente se alegra, a gente fica feliz, conversa ali uns com os outros. Então é importante nós nos reunirmos, né? E quando os cristãos vivem em harmonia, fortalecem uns aos outros e refletem o amor de Cristo. A comunhão verdadeira traz paz, edificação e um testemunho poderoso para o mundo. Ou seja, quando nós nos reunimos, as pessoas elas veem ali, né? As pessoas se reunindo ali, né, nas casas, e acham diferente. Nossa, eles se reúnem dessa maneira, mas são tão alegres. Eles veem ali, né, a maneira que a gente acaba por se reunir, então acaba por se interessar também. Serve de testemunho para o mundo, né? Até porque as nossas obras têm que refletir ali, né? No caso, a gente tem que refletir as obras de Cristo, né? Temos que também fazer ali as obras do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Também nos reunimos para que assim o mundo também venha se interessar, né? Ver ali como nos reunimos, como nos alegramos em meio ali às congregações, e as pessoas também para que as pessoas também possam vir a se interessar, né, ao Evangelho. 1 João 1, versículo 7, diz: Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se nós andamos realmente na luz, se nós andamos na luz como nosso Deus está na luz, ou seja, se nós andamos ali, né, uma vida de santidade, se andamos ali no Evangelho, né, praticando os mandamentos, obedecendo a Deus, sendo fiel, nós também temos a comunhão uns com os outros. Então, se você não está tendo comunhão, aqui está dizendo que você não está andando na luz. A gente não deve buscar se isolar, como já foi abordado aqui. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a insensatez.
Então, por meio disso, quando andamos na luz, nós temos a comunhão uns com os outros, e aí o sangue do Senhor Jesus Cristo, né, o Filho do nosso Deus, nos purifica de todo pecado, né? Andar na luz significa viver em obediência a Deus, longe do pecado e da hipocrisia. Quando seguimos essa caminhada, experimentamos uma comunhão verdadeira, baseada na pureza e no amor de Cristo. E mais do que isso, é o próprio sacrifício de Jesus que nos mantém limpos e unidos. Então, e também outro exemplo, né? Nossa, bem importante mesmo, né? Agora em 1 Coríntios, e aqui foi só alguns que eu coloquei, né? Eu ainda creio que ainda tenha mais. Em 1 Coríntios 1, versículo 10 diz: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Então, nós também não devemos pensar de maneira diferente, né? Não devemos ir ali pela nossa opinião, né? Devemos ir pelo que diz a Bíblia, né? Devemos obedecer ali segundo o que diz a Bíblia. Então, quando nós temos dúvidas, a gente deve ter o mesmo pensamento, saber que aquilo é um erro, saber que aquilo está certo, né? Devemos ser unidos e não ter também dissensões, né? Não deve haver briga, né? Por motivos, realmente ali, coisas que não têm ali o seu valor, né? Ter brigas, seja por títulos, seja ali por, era minha vez de pregar, não, eu queria orar. Não devemos brigar por besteira, né? Coisas realmente, assim, besteira eu digo, né? Eu digo por algo, de fato orar, pregar é importante, mas eu digo no sentido de realmente brigar porque queria orar, mas chamaram o outro para orar, né? A gente não deve brigar porque o outro irmão orou e não foi a gente, né? É nesse sentido que eu quero dizer, né? E Paulo chama a igreja à unidade, lembrando que divisões e contendas enfraquecem o corpo de Cristo. O foco deve estar na verdade do Evangelho, onde o amor e a sabedoria nos ajudam a resolver diferenças. A comunhão cristã não significa pensar exatamente igual, mas ter o mesmo propósito, né? Pensar ali, né? Ou seja, ter esse mesmo propósito que é glorificar o nosso Deus, né? Então, devemos ter esse mesmo propósito, né? Não pensar exatamente igual. De fato, né? A gente deve ter sim ali o mesmo pensamento, mas quando nós temos ali, por exemplo, uma pessoa que pensa diferente, a gente vai lá, estuda e a gente vê ali, né, se esse pensamento estava certo, se estava errado. E aí a gente vai admoestando, né, corrigindo uns aos outros. Então também traz benefícios para a igreja, né? Então também no meio do corpo, né, de Cristo, vai sim ter dúvidas, mas elas vão ser estudadas, respondidas. E aí a gente vai ver se estava certo, se estava errado, né? Então dessa forma a gente vai edificando uns aos outros. Em Gálatas 6:2 nós encontramos: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Carregar os fardos um dos outros é um ato de amor. Isso significa apoiar, aconselhar e até mesmo corrigir com mansidão. A gente deve ajudar nossos irmãos, né? Se o irmão está levando ali algo assim que está sendo difícil para ele, vamos lá, né? E nós venhamos aí, nosso irmão, né? E auxiliar ele, né? A carregar, a ajudar e ajudá-lo, né? Resolver como a gente viu aqui, né? Significa apoiar, aconselhar e até mesmo corrigir, ajudando, né? Servindo uns aos outros com mansidão, ou seja, com calmaria, né? Sendo calmos ali, sendo prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se, né? Ali auxiliando a nossos irmãos, né? E quando ajudamos o próximo, nós vivemos na prática o que Cristo ensinou, mostrando que a fé vai além das palavras e se manifesta em atitudes. Então, não devemos também ficar somente em palavras. Eu amo meu irmão, mas aí no coração você não ama. Eu pratico amor, mas você não pratica, né? As pessoas têm que também ter esse verdadeiro significado de amar, né? Às vezes elas dizem amar de boca para fora, né? Ou então só querem se corrigir, né, aos outros somente para se exaltar, né? Tem até isso, né? Aconselhar. A gente deve ajudar nossos irmãos, né? E como Paulo diz, né? Tem um versículo aqui.
Gostaria até de pegar. Romanos 12, 15. 12. Então, Paulo, ele fala aqui, ó. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Comunicai, ó, com os santos nas suas necessidades, ó, importante. Seguir a hospitalidade, ou seja, sendo hospitaleiro, né, ajudando os irmãos ali, né. Também, caso, creio que aqui, né, se não me engano, hospitalidade é tanto receber o irmão ali quando ele estiver necessitado, né. Por exemplo, se o irmão ele tá passando por necessidade, né, ali está sem uma casa e receber o irmão ali somente para ele se restabelecer, creio que esse seja o sentido de hospitalidade, né. Mas pode ser que tenha outros também. E abençoai, né, aos que vos perseguem, não os amaldiçoe. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, né. Então, a gente deve ali, né, ajudar os nossos irmãos, né, na fé, passando também, se colocando ali na situação deles, né. Assim a gente vai edificando e levando a cada um, né, ali a alcançar a coroa da vida eterna, né, perseverando. Então, devemos nos ajudar uns aos outros. Quando ajudamos o próximo, vivemos na prática do que Cristo ensinou, mostrando que a fé vai além das palavras e se manifesta em atitudes. Agora, Atos 2:42 diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A igreja primitiva, no tempo dos apóstolos, né, nos ensina que a fé não é algo individualista, mas vivido em comunidade. Eles, no caso, os irmãos desse tempo, se dedicavam ao ensino, né, ó, a doutrina dos apóstolos, a oração, no caso aqui as orações, ao partir do pão, e no caso aí, tendo isso, né, e principalmente aqui a comunhão, tendo a comunhão, nós temos ali, né, nós formamos ali, né, também essa família espiritual, né, e essa comunhão genuína, fortalecida, fortalecia a fé e testemunhava o poder transformador do evangelho. Então, também importante aqui, né, perseverar na doutrina dos apóstolos, crer como os apóstolos criam, crer em Jesus, como diz as escrituras, também na comunhão, como já disse aqui, né, na comunhão, e no partir do pão, nas orações também, né, é importante. E Filipenses 2, do 1 ao 2, nós encontramos: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Paulo nos lembra que, se estamos em Cristo, devemos buscar a unidade. Ter o mesmo pensamento não significa sermos iguais, mas termos... sim, né? Não significa sermos iguais, assim, no sentido... né? Não tem como nós sermos totalmente iguais, né? Nós devemos ali amar uns aos outros, mas nós temos, né, um coração alinhado com o amor, a compaixão e o Espírito de Deus. E quando vivemos assim, a alegria se completa e a igreja se fortalece. Então devemos viver dessa forma, tendo uma unidade em espírito, né? Unidade em espírito, pensamento, atitude, amor. Já foi citado aqui, né? E em 1 Coríntios 10, versículo 16, nós encontramos: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? A ceia do Senhor, a Santa Ceia, não é só uma ordenança, mas um momento de comunhão profunda com Cristo e com os irmãos. O pão e o cálice simbolizam essa união, lembrando que fazemos parte do mesmo corpo e compartilhamos da mesma graça. Então é importante também, né? Principalmente porque a Santa Ceia é uma vez ao ano, né? Uma vez ao ano. Então, deixar de participar, né, não é
legal, não é ideal, né? Porque só uma vez ao ano. Então a gente tem que aproveitar esse momento também. É um momento bem importante, né? Jesus nos ordenou a fazermos isso, mas isso também não deve ser tratado como só uma ordenança, como somente ali algo de obrigatoriedade, né? Mas deve ter, né, ali o seu significado espiritual e celebrarmos, né? Pois é um momento realmente ali, um momento de comunhão, um momento de amor, né? Onde a gente também demonstra ali o nosso servir ao próximo. E nós vemos, né, aqui, olhando esses versos, nós vemos por meio desses versos que sempre houve, né, essa importância de comunhão entre os irmãos. Mas é importante lembrar que essa comunhão não se limita apenas aos cultos. Muito pelo contrário, devemos ter essa convivência todos os dias, né? Não é somente nos cultos, ali, nas reuniões. Os irmãos, na mesma fé, eles convivem todos os dias, né? Assim, não vai ser todo momento que a pessoa vai estar ali, né? Mas pode ser ali por uma mensagem, pode ser ali por meio de uma imagem, com uma mensagem bíblica, pode ser uma passagem, um devocional. Os irmãos sempre vão tendo essa comunhão, né, diária, não é algo que se limita apenas aos cultos, né? Então nós também devemos ter essa comunhão na nossa vida também ali, no caso secular, né, que a gente fala ali do trabalho, pode ser no trabalho, pode ser ali estudando, então várias maneiras aí. A gente viu que não se limita apenas aos cultos. E em Atos 2, 46 a 47, vemos aqui, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Notamos aqui que os irmãos se reuniam todos os dias, mas fica bem claro que devemos nos reunir somente quando for possível, né? Se porventura nós nos encontrarmos, né, incapacitados de nos reunirmos, seja por enfermidade, cansaço ou por algum outro motivo, também se torna evidente que não devemos ser carrascos ao ponto de acharmos que isso seria um pecado, né? Que seria um pecado a nossa ausência na congregação. Não é pecado, né, nos ausentarmos da congregação. Claro que a gente deve estar sempre ali buscando nos reunir, né? Buscando sempre nos reunirmos ali, né? Nos momentos ali que a gente se reúne, nas nossas reuniões, a gente de fato tem que buscar sempre participar. Mas se estamos doentes, a gente não é obrigado, né? E a gente pode ficar em casa. Não é pecado a gente se ausentar, né? Mas temos que ver ali, né? Como a gente vai dizer, como vai ser dito aqui, né? Devemos analisar bem, ó, mas devemos analisar bem a nossa escolha de nos ausentarmos, né? Pois Deus sabe quando nos é possível frequentarmos a congregação. Então, também devemos ser sinceros, né? Se a gente realmente não estava sentindo assim a devida vontade de ir, não estava assim, hoje eu não estou com tão vontade de ir, né? A gente também deve evitar isso, mas a escolha é nossa, né? Se a gente vai ou não, né? A gente não é um pecado a gente se ausentar, né? Mas a gente deve analisar bem, né? Se nós vamos nos ausentar. Porque Deus sempre sabe quando nos é possível frequentar. E quando perguntarem, a gente tem que responder da forma devida, né? Olha, eu não estava com a vontade, assim, a vontade ali de ir, de participar, né? Então a gente também tem que ser sincero. Então, sempre buscar nos reunirmos, mas somente quando for possível. E abordando aqui alguns pontos importantes agora, sobre essa importância, né, de termos irmãos na fé e a comunhão. Nós vemos aqui o primeiro, que é a comunhão reflete o amor de Cristo. A comunhão entre os irmãos não é uma expressão do amor, na verdade, perdão, a comunhão entre os irmãos é uma expressão do amor de Cristo em nós. Quando nos reunimos como igreja, não estamos apenas cumprindo uma ordem, mas estamos demonstrando ao mundo que seguimos o exemplo de Jesus. Jesus amou seus discípulos com amor incondicional, e ele espera que mostremos esse mesmo amor uns aos outros. Essa união demonstra ao mundo que pertencemos a Cristo e somos transformados por seu amor. João 13:35 nós encontramos: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então a gente também é reconhecido por meio das nossas obras, né? Tanto pelo falar, porque quando a gente deixa de agir
como a gente agia no mundo, né? Falando palavrão, fazendo o que não devia, né? Brincadeira ali que não convém, né? Ali a gente vê que realmente as pessoas percebem, elas acabam perguntando, você é cristão, você é da igreja, algo assim, né? Elas perguntam. As obras, né? Ali refletindo. Então, as pessoas, elas veem assim que você é como se fosse, como diz, né? Nós somos estrangeiros e peregrinos nessa terra, né? Porque a gente evita isso. É como se as pessoas falassem essas coisas que a gente acaba por não gostar, né? Até porque mesmo a Bíblia ela não aprova isso. A gente, é como se a gente não entendesse. É como se eles falassem outra língua, né? Ali, e eles percebem também isso, né? Eles veem que a gente é diferente, né? A gente diz que é diferente, assim. Que a gente não se acomoda com o mundo, né? Então, dessa forma, nós damos testemunho para o mundo e o mundo reconhece que nós somos de Cristo. Outro ponto aqui, no caso a gente só vai abordar aqui 3, mas outro ponto que já foi abordado aqui, né? Que tem o fortalecimento na fé. A comunhão é essencial para o fortalecimento espiritual de cada crente, né? De cada irmão, cada cristão. Juntos, podemos enfrentar as adversidades da vida cristã, apoiando e encorajando uns aos outros. Em tempos de dificuldades, a presença e oração de outros irmãos tem um papel crucial em nossa caminhada. A comunhão também nos ajuda a crescer em conhecimento, pois podemos aprender uns com os outros, compartilhar experiências e testemunhos. Como já foi abordado, né? A comunhão, ela sempre vai nos fortalecer na fé. A gente aprende algo que a gente não sabia com os outros irmãos. A gente compartilha dificuldades, a gente compartilha ali testemunhos e todos vão sendo edificados, né? E até mesmo ali quando a gente auxilia nossos irmãos, ou então nós somos auxiliados, isso faz com que nós venhamos a permanecer na fé, né? E resolver ali os nossos problemas. E em Romanos 1, versículo 11 ao 12, nós encontramos, né? Anseio vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Paulo aqui, ó, a gente vê que Paulo, ele ansiava por esse desejo de ver ali os irmãos, né? Para compartilhar algum dom, da mesma forma nós devemos agir. Buscarmos ali, né, nos esforçar, dar um esforcinho ali, um esforcinho maior para poder se reunir com os irmãos, para que a gente possa estar ali, né, congregando, porque a gente compartilhando algum dom, algum testemunho, os irmãos são edificados, né, louvores também, os irmãos são edificados por meio disso, e assim nós nos fortalecemos cada vez mais, e assim perseveramos na fé. E o último, que também é bem importante, né, testemunho para o mundo. A comunhão dos cristãos é um testemunho poderoso para o mundo. Quando o mundo vê a unidade e o amor genuíno entre os cristãos, é atraído para esse relacionamento com Deus. A união e o amor dos irmãos em Cristo provam que a transformação que ocorre em nossos corações é real. Vivendo juntos em harmonia, mostramos que pertencemos a um reino diferente. A nossa vida coletiva se torna um exemplo para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. E em Mateus 5, do 14 ao 16, nós encontramos: vós sois a luz do mundo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então a gente vê que a comunhão também vai servir de testemunho para o mundo. As pessoas vão ver que nós, né, da Igreja de Deus, se reunimos ali de maneira diferente, eles veem como a gente age ali, né? E elas se interessam por isso, né? E vem ali com o nosso modo de agir também, então que a nossa luz, né, venha resplandecer diante dos homens, né? E, portanto, irmão, chegando aqui na conclusão, né, como a gente viu, há sempre aqui nessa importância, então que venhamos a sempre aqui, né, nos reunirmos, né, buscarmos, conhecermos cada vez mais irmãos, termos a comunhão, né, porque por meio disso nós somos auxiliados, né, e assim auxiliamos também. Também ajudando os irmãos a perseverarem, né? E assim também a gente vai dando exemplo para o mundo, né? Então, portanto, irmãos, que venhamos a reconhecer a importância de buscarmos nos reunir e ter cada vez mais irmãos na mesma fé. Hebreus 10, do 24 ao 25, nós encontramos: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns,
antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, que venhamos a buscar, né, nos reunir, perseverar, e termos cada vez mais irmãos na fé, né, pois por meio disso nós fomos edificados. Então, era esse estudo que eu gostaria de trazer aqui para os irmãos, né, hoje. E para aqueles que são novos, né, recomendo não, vou deixar aí na descrição, né, também nos comentários, site da Igreja de Deus, para aqueles que são novos e querem conhecer, né, a Igreja de Deus. Tem aqui os pontos de fé da Igreja de Deus, o discipulado, também temos o Revelando Apocalipse, né, para quem quer conhecer. Também temos o canal do irmão Gilberto, né, o Caminho Estreito, lives todas as terças e quintas às 9, e do irmão Flávio, né, o canal do evangelista Flávio, sexta e sábado, né, sexta a partir das 8 horas e sábado a partir das 10h30. Então, irmãos, que era isso que eu gostaria de trazer aqui para os irmãos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Peço desde já que os irmãos possam vir a deixar o like e seu comentário para ajudar na divulgação. E que Deus abençoe a cada um de vocês, meus irmãos. Se encerra em nome de Jesus.